Oi, pessoal do YouTube. Estou aqui, né, praticamente um ano sem postar vídeo nenhum, assim. Quer dizer, eu postei um dia desse, né, mas falei brincando ali com o meu JP, né. E aí, estou voltando aí, tô querendo voltar com alguns conteúdos, né, a rotina de mãe, enfim. Mas assim, quero pedir desculpa aos meus seguidores, meus poucos seguidores, né? Espero que aumente aí conforme eu for postando vídeos. Se você gostar desse tipo de assunto que eu vou começar a botar aqui, já vai dando seu like, já vai se inscrevendo no meu canal, porque contribui bastante, né? E incentiva aí a eu estar gravando vídeos pra vocês. Não se importem muito aí com barulho, porque eu tenho uma criancinha aqui de 1 ano, né, que não para um minuto, tá bom? Ele tem só a carinha de santo, mas ele não para. Então é sobre isso, né? Então assim, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu no período aí que foi muito difícil pra gente no ano passado aqui em casa, que foi justamente quando o meu bebê, né, ele tava com 8 meses, quando tava completando 8 meses, né, quando pegou Covid, né. Foi um baque, né, um choque aí pra mim, pro pai, pra nossa família, porque nosso bebezinho tão pequenininho, né, com Covid, foi bem difícil. Então assim, primeiro vou contar pra vocês como é que foi que a gente descobriu tudo direitinho, né? Um belo dia da semana, se não me engano foi numa quinta-feira, a gente tava aqui na nossa rotina normal, e aí o JP amanheceu diferente, né? Ele amanhece bem alegre, bem sorridente, bem interagindo. E aí nesse dia ele amanheceu assim bem calado, né, bem quietinho na dele. Então assim a gente já achou estranho. O pai dele passou o dia trabalhando, aí cedinho ele já percebeu. Ele disse, olhou pra ele e disse assim: o JP não tá diferente hoje, né? Falou isso. E aí eu não liguei muito, né? Nada, deve ser sono ainda, que ele ainda tá com sono, né? E aí ele deve estar sonolento. E logo em seguida o pai dele foi trabalhar e tudo, a gente tomou café. E ele continuando, né, naquela moleza, daquele jeitinho quieto. E realmente eu comecei a observar isso, né, gente? Então aí um primeiro ponto pra gente que é mãe, que é pai, né, que cuida de criança, a gente tem sempre que estar observando a criança, né, quando a criança tá diferente, quando a criança, que é uma criança ativa, que é uma criança que ela mudou completamente, né, o seu jeitinho, a gente já tem que ficar em alerta, até porque o bebê, ele não sabe explicar o que ele tá sentindo, ele não fala ainda, né, então é bem difícil a gente entender o que está acontecendo ali. Então, um ponto muito importante, por isso que é muito importante a gente sempre estar ali com nossos filhos, cuidando, conversando, interagindo, porque a gente vai conhecendo o nosso bebê, né? E eu conhecia o meu bebê, eu sabia que ele não era daquele jeito. E então, o que aconteceu? Logo em seguida, o pai dele foi trabalhar e tudo. Ele leva mais ou menos 1 hora para chegar no trabalho, né? Que ele trabalha em outra cidade. E aí nesse percurso de 1 hora que ele foi para lá, eu fiquei observando o João Paulo. E aí ele começou a escorrer o narizinho, né? Do nada, ele não estava gripado, ele não estava resfriado nem nada, ele começou a escorrer o nariz. Quando ele começou a escorrer o nariz, eu já fiquei, né, naquela coisa de alguma coisa está acontecendo, né? E ficou naquela moleza, e aí eu observando ele o tempo todo, e ele começou a esquentar. A temperatura dele começou a
aumentar, e eu, né, com o termômetro medindo sempre, aí tava 36 e pouco, aí depois já foi para 37 e pouco, logo em seguida depois eu media de novo a temperatura. Quando chegou nos 39, eu liguei pro pai dele. O pai dele tinha acabado de chegar no trabalho. Nesse percurso de 1 hora que o pai dele foi trabalhar, a temperatura dele aumentou muito rápido. Então, na hora que o pai dele chegou no serviço, eu liguei para ele imediatamente. Eu disse: olha, ele tá com 39 graus, né? Então, ele tá bem quente. Imediatamente, aí eu disse para ele: ele continua mole e eu não sei o que fazer, porque eu sozinha aqui, né? Depois eu vou fazer um vídeo aí falando um pouco sobre como é que é a gente aqui, né? Nossa rotina, nosso dia a dia. E aí eu sem transporte, sem nada pra poder ir, né, no hospital. Aí ele pegou e ele tava com transporte, aí ele voltou na mesma hora. Eu tô voltando pra casa, porque, né, o pai dele trabalha no supermercado e tudo, falou lá com o chefe dele, explicou, e veio pra gente levar ele no hospital. Nisso, eu já tinha pedido oração no grupo das irmãs da igreja. E aí uma irmã disse, que trabalha no postinho de saúde, ela: irmã, tem uma doutora aqui, se você quiser, eu falo aqui com ela pra ela atender vocês, encaixar vocês aqui, né? E aí imediatamente irmã, eu vou sim, tô só esperando o Alexandre chegar pra gente ir. E assim que ele chegou, eu já tinha arrumado a malinha dele, né, se precisasse de alguma coisa, ficar internado alguma coisa, e fomos pro hospital. Chegou lá, né, a temperatura dele sempre naquela coisa, e se eu não me engano, eu acho que eu dei uma dipironazinha pra ele, né, pra já ir começando a baixar. E aí ele tomou, mas tava voltando já, né, a febre novamente, aumentando a temperatura o tempo todo. E aí, gente, eu comecei a me preocupar, e a gente já tava no hospital e a gente aguardando lá ser atendido. Quando a gente foi atendido, a doutora viu lá ele e tal, né, percebeu essa questão da coriza que ele tava tendo, e aí ela disse o seguinte: gente, antes de passar qualquer coisa, eu vou passar aqui para vocês fazerem um teste de Covid, porque naquele tempo, né, metade do ano passado, tava tendo muito caso aqui de crianças, né, com Covid. E aí ela passou para ele fazer, né, e o meu esposo também pediu para ele também fazer, porque ele trabalha no supermercado e tal. E aí os dois fizeram. A gente voltou pra casa, né? Isso era pela manhã, a gente voltou pra casa. E quando foi meio-dia, nós fomos lá no centro de testagem aqui da nossa cidade. Quando a gente chegou lá, a gente tinha poucas pessoas, né? Graças a Deus. E foi feito o teste, né? Aquele teste mesmo daquele cotonetezinho, tipo um cotonete que bota no nariz e tal. Fez e em 15 minutos saiu o resultado. Gente, foi, ai meu Deus, foi terrível, porque todo mundo que estava testando negativo, a moça dava logo o papel e despachava, né? E aí, no resultado do JP e do pai dele, ela colocou em cima do balcão lá da recepção. Na hora que ela fez isso, gente, eu fiquei assim bem, já o sangue esfriou ali, né? E aí eu já comecei a me preocupar. E aí logo em seguida ela já chamou e disse: olha, deu positivo, né? Gente, o meu chão ali parece que saiu dos meus pés. E eu fiquei bem... Gente, eu fiquei muito tensa, porque a gente passou por um ano bem difícil, né? 2021 também foi muito difícil pra mim e pro pai dele, né? Depois eu posso até fazer um vídeo aí explicando por quê, né, que foi tão difícil. E aí a gente já ficou bem tenso, né? A gente ficou bem preocupado.
E aí, beleza, logo aí do lado tinha um hospital, a gente passou lá no hospital, só que o médico que tava lá, sabe, enfim, não é aqueles médicos mesmo que analisa tudo direitinho, bonitinho, não. Ele só passou, disse que era pra ir pra casa e passou de pirona e pronto, né? A saturação dele, né, tudo tava normal, graças a Deus, os batimentos, né, viu tudo, né, na triagem lá, viu, tudo direitinho, tava normal. E aí a gente tinha que ficar nessa questão do isolamento e em observação o tempo todo. Gente, foi o fim, assim, aí da quinta pra sexta, ele dando febre direto, e todo tempo no remédio. Na hora que a febre baixava, já... Aí passava um tempinho, voltava e todo tempo na medicação. Nisso, aí na sexta-feira foi o dia todo assim. E a gente aqui com todo cuidado, ficou no isolamento, né? Porque ele e o meu esposo testaram positivo. Talvez também eu e minha filha também testava também, né? A gente não chegou a fazer o teste, né? E resolvemos nos isolar também, todo mundo aqui, todo mundo em observação. E aí na sexta-feira ele ficou dando febre, ele veio, aí quando foi no sábado, né, e a gente sempre pedindo a Deus, Senhor, coloca a tua mão, Senhor, e cura todos nós aqui, o Paulinho, que é tão pequenininho ainda, tá começando a vida, e, gente, foi tenso, né, mas foi noite e dia de oração mesmo, dentro dessa casa. E aí, quando foi no sábado, né, amanheceu o sábado, ele já amanheceu assim diferente, ele já amanheceu bem, já normal, sabe, normalizando um pouquinho. E aí, na manhã do sábado, a febre dele não estava tão alta mais, né, aí eu comecei a dar mais uma pausa na medicação, né, da febre. A coriza também já estava diminuindo bastante. E aí ele quando foi umas 2 horas, 1h30, 2 horas por aí, a febre cessou, né? Aí a gente começou a observar que a febre tinha cessado mesmo. Passou o dia, não deu febre, passou. Aí ele começou a ficar bem mais esperto, brincando, sorrindo, sabe? Gente, foi um alívio, assim, pro meu coração. Mas ainda, né, naquela preocupação ainda, né? Porque é imprevisível, né, gente? Essas coisas a gente tem que estar sempre observando. O meu esposo, ele não teve sintoma nenhum. Não teve nenhum sintoma, ele tava bem, ele, sabe, normal. Né? Só o Paulinho que ficou, né, nesses primeiros dias assim. E aí quando foi no domingo, ele já tava super bem. O João Paulo tava muito bem, ele não tava mais com febre, ele não passou a noite com febre. Ele amanheceu bem, ele amanheceu alegre, ele amanheceu super tranquilo. Gente, foi um alívio, assim, foi Deus mesmo que tranquilizou a gente. Foi um sufoco, assim, no início, porque a gente sabia o que fazer. Um bebê com Covid, nossa, se a gente que contrai, o meu esposo já teve 3 vezes, né? Então a gente já fica preocupado, já fica tenso. Imagine um bebê que não fala, que não diz onde é que tá doendo, se tá, sabe? Foi bem complicado. E aí, depois desses dias, a gente continuou na quarentena, né? Tudo bonitinho, direitinho, cada um com suas coisinhas. Uma coisa muito boa também, que foi uma bênção, foi a questão dele não perder o apetite. Ele não perdeu o apetite de jeito nenhum, ele continuou comendo, mamando, ele mamou bastante, né? E comendo normal, graças a Deus. Ele gosta muito de fruta, ele comia as frutinhas, tudo normalzinho, graças a Deus, sabe, gente? E foi assim, aí a gente terminou o período, né, de quarentena e voltamos à vida normal. O João Paulo tava normal, né, tudo bonitinho.
Então, assim, ficou assim de um alerta pra gente, né? Continuar com os cuidados, né? De limpeza, de higienização, de tudo, sabe? Porque a gente tinha dado uma relaxada nesse tempo, realmente. E um bebê que ainda não tem seu sistema imune totalmente feito, sabe? Ainda tá adquirindo imunidade, vacinas e tudo isso. Então é muito importante a gente ter muito cuidado com os bebês, né? Mesmo que a gente seja chata mesmo, dizer não é bom e tal, ficar com chamego, né? Com outras pessoas, ir nos lugares, mas tomar aquele cuidado, né? As pessoas terem consciência também que não pode estar beijando a mão da criança, não pode estar, né, naquele licúdio. Meu esposo, ele chega em casa, ele banha fora, sabe? Ele tira tudo, deixa lá fora. A gente voltou a ter muito cuidado com isso. Então a gente fica esse alerta para as mães, né? Para os pais, para as famílias em geral, que tem seu bebê, que tem sua criança, né? Realmente continuar tendo os cuidados, porque é uma coisa imprevisível. Comigo foi tranquilo, graças a Deus. Assim, tranquilo eu digo porque ele foi sintomas leves, né? Não teve que se internar, não teve que passar por nada disso, graças a Deus. Mas, né, tem muitos casos por aí que precisa internar, que precisa, sabe? E é muito difícil, gente, é muito difícil, é muito tenso. Só quem passa é quem sabe, né? Como é que é tenso essa situação. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aí, deixa um like, se inscreve no meu canal para que eu venha falar mais coisas aí que aconteceu durante esse um ano. Ele já tem 1 ano e 2 meses, fez dia 16, né, de janeiro, fez 1 ano e 2 meses, né? Foi um ano bem difícil, foi uma rotina totalmente diferente da minha primeira filha, que tem 12 anos, né? Então eu queria muito compartilhar com vocês todo esse processo, né? Toda essa mudança que a gente teve aí com esse novo bebê. E fica aí, né? Se você gostou, deixa o like e se inscreve aí no meu canal. Beijo e até o próximo vídeo.